Na última quinta-feira, se você não assistiu a minha live, eu te convido a assistir, porque nela nós conversamos a respeito de casas construídas em série, que são as grandes construtoras americanas, custom builds, ou seja, são pequenas construtoras, e também casas de revenda. Hoje eu te trago para uma construtora que constrói em série, porém ela foi muito mais, ela está tentando chegar num custom build. E ela, inclusive, denomina este condomínio como um condomínio boutique, porque ele tem 122 terrenos, apenas porque uma construtora em série, ela sempre faz condomínios acima de 300, 400 casas. Então, eu te convido para nós conversarmos sobre esse assunto neste vídeo. Então vamos iniciar pelo começo. Eu entrei na casa, qual que é a grande diferença que eu vou ter? Principalmente entre as casas de revenda e as new constructions de série. Tamanho do meu pé direito. Há pouco eu comentei com você que a construtora está se denominando um condomínio boutique. Certamente o valor destas casas é muito maior, mas a contrapartida é que a construtora equilibra esse valor. Como? Ela já entrega um pé direito mais alto do que o padrão das casas em série. Ela vai te fazer algumas diferenças construtivas, como, por exemplo, nesse caso que eles fizeram uma borda arredondada de parede, porque é mais complicado de fazer isso do que em ângulo. Portas muito mais altas como padrão. E o que significa esse valor base, esse ticket ser mais elevado? Significa o seguinte, que numa outra comunidade desta mesma construtora, que tenha muito mais casas, eu pagaria por ter uma porta de 8 pés. Neste caso, ela já vem na casa, está incorporado nesse ticket mais elevado. E, na verdade, a comparação é como se você estivesse comprando um carro. Se você compra um carro luxuoso, ele já vem com todos os penduricalhos. Se você compra um carro mais simples, à medida que você vai colocando, eu lembro na época, né? Eu quero vidro elétrico, olha só como eu sou velha, mas tudo bem. Eu quero vidro elétrico, eu quero tapete, eu quero espelhos elétricos. Tudo isso ia acrescentando um valor naquele carro. Quando você vai para uma outra marca ou um outro carro mais luxuoso, tudo isso já está embutido. É exatamente o que acontece aqui. E só para você ter uma ideia, o nome dessa planta é Scarlet e eu já mostrei essa planta em outras oportunidades, em outros vídeos, em outras localizações. Só que nesta situação, hoje em Lake Nona, nesse condomínio boutique, eu tenho uma qualidade de acabamento muito superior. E agora mais uma informação para te dar parâmetros do que eu estou comentando a respeito de um condomínio boutique e a entrega deste condomínio. Esta mesma construtora, que é a Pulte Homes, se ela construir exatamente esta mesma casa em um outro condomínio, para que você coloque os upgrades, a média do que os seus vizinhos estão investindo na casa em upgrades, gira em torno de 10 a 12%. Numa situação como essa, onde eu já estou pagando um pouco mais pelo valor da casa, esse meu valor de upgrade cai para 6%, às vezes 7% do valor da mesma. E agora que nós já conversamos um pouquinho, eu quero te convidar a vir comigo para nós sentirmos juntos um pouco desta casa. E olha só que interessante, essa casa eu já vi em diferentes comunidades e já te mostrei em diferentes comunidades. Uma que me vem à cabeça rapidamente é o Everbee. E até então eu nunca estava convencida de como decorar ou como fazer uma ambientação nesta área aqui. Do ponto de vista de decoração, achei que fez todo o sentido e tá super bonito, tá? Porque eles fizeram um escritório, né? Eu tenho um ambiente aqui mais
de trabalho no meio da sala, só que funcionalmente não sei se funciona. Por quê? Eu tomo por mim, o meu exemplo, né? Eu falo muito ao telefone, a gente está sempre em contato com as pessoas e se alguém está na cozinha, certamente eu vou atrapalhar quem está lá e a pessoa que está, né, amor? O meu amor está lá, o Iverson. E eu trabalhando aqui, certamente vai ter uma interferência de ruído. Mas, novamente, a decoração está belíssima. O que eu já vi acontecer funcionalmente de uma família? Colocar um piano e aqui se transforma numa sala. Não sei se ficaria bom, mas eu acho que seria a minha solução. Eu fecharia em vidro e sim, estaria no meu aquário, que seria o meu escritório, tá? Então, assim, tem algumas opções. Agora, quando eu chego nesse ambiente, o que acontece? É uma sala extremamente ampla, aonde, da forma como a construtora fez, ela divide os ambientes. Então, eu tenho uma sala de televisão e uma outra sala que eu consigo viver, eu consigo me visualizar nesta sala, num momento onde eu estou recebendo amigos, família. O que acontece? Tem várias pessoas aqui na cozinha, cozinhando, conversando, outras tantas sentadas, bibiricando ali e a gente preparando o jantar. Então, isso é gostoso, isso é conforto. A gente está num ambiente de circulação grande, além, né, quando eu vou falar de circulação, eu vou falar de espaço, mas no espaço que eu comento, eu tenho espaço de ambientes muito distintos, porém integrados, o que é muito agradável. Quando a gente fala em receber visitas, família, integração, eu te trago aqui para o lado de fora. Então nós temos uma Summer Kitchen já montada. A construtora vai te dar a espera. Você vai ter a opção de incluir a espera, não necessariamente ela te entregue da forma como está, tá? Mas enfim, eu tenho um lanai coberto de um tamanho muito bom, porque se você vir, eu tenho uma mesa de 6 lugares, mas que certamente acomodaria 8, tá? Eu consigo colocar 3 cadeiras de cada lado e mais 2 na ponta. Hoje nós estamos hoje é dia dos namorados, nós estamos no dia 12 de junho hoje, o sol está super forte, está muito calor aqui em Orlando e olha só a piscina que eles construíram, tá? É uma piscina extremamente agradável, relativamente grande. E por que disso? Porque eu tenho terrenos muito longos neste condomínio, fazendo com que eu construa a minha piscina e ainda tenha mais uma área de circulação aqui nos fundos para chegar no lago. E já que nós estamos do lado de fora, eu não posso deixar de comentar sobre as oak trees que eles deixaram como se fosse uma curadoria, efetivamente, como se fossem obras de arte deixadas no condomínio. Tá? Elas são lindas e eu consigo visualizar, como é o caso daquelas 2 casas ali, que no quintal deles, eles têm essas árvores belíssimas, mas ao mesmo tempo os meus vizinhos também podem contemplá-las. E voltando para o assunto boutique, não boutique, enfim, quando a gente entra num condomínio aonde o valor médio é superior, eu já começo a ter determinadas opções, inclusive de appliances diferentes. Por quê? Porque às vezes num condomínio ou numa região que o valor máximo, sei lá, está em torno de 700 mil, não cabe eu investir num appliance dessa natureza. Por quê? Porque no final do dia, como a gente diz, ele não vai valorizar mais a casa ou não. Você não vai receber de volta por ele. Num condomínio como esse, é como se fosse uma exigência. Eu tenho que ter um nível superior, inclusive de appliances. E agora, bom, upgrades, railings, né? Então guarda-corpo vazado,
o piso laminado que veio na escada, eles colocaram no andar de cima, ficou muito bonito. E olha só que interessante, é um piso que na verdade não é um laminado, é um piso vinílico, mas olha que interessante, olha só a largura e o comprimento de cada peça. Ó, ela começou aqui antes e foi para baixo do tapete, então eu consigo ver nessa posição aqui, olha o comprimento dessa peça. Ah, é um piso artificial? É, mas ele tá bonito, ele tá harmônico, ele tá elegante, porque é de uma qualidade melhor. Bom, chegou no... Ai, que lindo! Chego aqui no loft, aqui da área de cima. Super interessante, adorei. E quando eu olho para fora da posição onde eu estou, tenho certeza que você também vai gostar muito. Então, tem duas daquelas árvores muito mais próximas de mim. É um ambiente super amplo e que eles fizeram, assim, decoraram perfeitamente. Tá tudo certo, desde o tamanho do sofá, o aconchego desse sofá, porque ele está me convidando a sentar também. Eu acho que é aquele que nos abraça. Eu consigo colocar uma televisão ali, isso seria uma sala de convivência aqui do andar de cima. Então, por exemplo, quero assistir, enfim, um show, quero assistir uma série. Esse é o ambiente, super agradável. Há pessoas que eu já vi que fecham esta porta para que haja um pouco mais de privacidade caso eu transforme efetivamente esse ambiente em um home theater. Do loft, eu venho para a suíte principal. E aqui é perfeito, porque eu vou ficar nessa ponta só para você entender. Olha só a largura desse quarto, eu tenho duas cômodas, uma ao lado da outra, e olha o comprimento que eu tenho nessa parede. Por que eu chamo essa atenção? Eles pintaram de cores super escuras, eu acho bem interessante. Talvez eu não tivesse na minha casa, mas eu acho muito bonito, porque ele dá um aconchego em ambientes muito grandes. Então, eu acho que você já deve ter visto eu comentar que, nossa, eu tô meio perdida nesse quarto. Talvez umas paredes escuras me ajudassem nessa sensação. E é isso que eles fizeram aqui. Então, eu tenho um quarto grande, extremamente confortável, com duas janelas, de novo, sempre os mesmos presentes lá do lado de fora. E aqui, nessa situação, a construtora já colocou a forma deles de armários embutidos, mas nos dá todo aquele entendimento de qual é o tamanho deste closet, que é um closet bem confortável. Então, eu tenho prateleiras, várias áreas de pendurar roupas longas, camisas, calças, saias, enfim. E o que sempre falta na América, gavetas. Saindo do closet, eu tenho um linen closet nessa posição, muito profundo, excelente. E olha só, nós estamos no segundo andar. Lembra que eu comentei a respeito das portas? Olha só, olha a altura desse pé direito e a altura dessas portas. Isso seria padrão neste condomínio. Eu não pago nada mais por isso. A cor predominante, né, na decoração, e eu sei que isso não vem ao caso, mas eles usaram muito preto e cinza e eles deram uma consistência nessas cores, deixando a casa mais agradável, porque às vezes, né, as construtoras tendem a exemplificar demais o que elas podem fazer e fica meio esquisito o conjunto, mas aqui eles foram perfeitos. Uma outra situação, eu estou no segundo andar e muitas construtoras numa situação como essa de fazer o box da suíte principal, eles utilizam aquele inserto que eu chamo, né, que é um material mais plástico padronizado. Aqui a construtora está efetivamente fazendo o piso com um acabamento de cerâmica, então isso aqui nada é plástico, isso aqui tem muito mais trabalho envolvido, é como se fosse um seixo rolado, já teve muito esse conceito aqui, pelo jeito que estão tentando trazer de volta. Mas olha que interessante, é como se fosse um azulejo, porque ele tem uma certa padronização nos tamanhos. Bom, novamente,
tudo de bom, ó. Tá, eu tenho amortecedores nas gavetas, tenho várias gavetas e aquela harmonia de acabamentos. Da suíte principal, você vai ter mais 1, 2, 3 quartos e um banheiro. Eles estão super bem decorados, muito bonitos, mas novamente aqui a gente chega onde? Na lavanderia. Essa lavanderia, olha só como faz diferença quando a gente tem uma janela. Então ela é extremamente clara, espaçosa. Eu tenho a posição das máquinas, foi colocado armários e aqui eu tenho a minha utility sink, que é o nosso tanque. Além de eu ter uma lavanderia bem espaçosa, eu ainda tenho mais um linen closet. E eu lembro que nós conversamos sobre isso no Everbee, onde na minha cabeça, naquele momento, eu até comentei que eu faria uma bancada maior, porque eu poderia armazenar todas as roupas de cama da casa nesse ambiente aqui. Por quê? Porque eu já tiro da máquina, aproveito que já está quentinho, a gente já dobra e já deixa tudo ajustado, porque não são todas as pessoas na América que passam roupa. Agora, esse banheiro, quem vai usar esse banheiro? Quem ocupar este quarto e o quarto exatamente do outro lado do corredor. Por quê? Porque nesta outra ponta eu tenho uma suíte júnior, o que é ótimo, porque diferentes famílias têm diferentes necessidades, né, nessa composição e utilização do banheiro. Esse quarto, né, foi decorado para aquela família onde os seus filhos gostam de dança. Então a gente tem uma barra. Não era o meu caso quando eu era criança, mas tudo bem. A minha irmã sim, eu não. E aqui nós temos um walk-in closet. Então, esta planta, todos os quartos são extremamente espaçosos. E uma outra informação bem legal que eu vou dividir com você ali no corredor, que vai ser mais fácil de você materializar, é isso aqui, ó. Suíte principal, está aqui nessa minha diagonal. Eu tenho os demais quartos em volta, então eu tenho toda uma privacidade no quarto do casal. Por quê? Porque essa área aqui de convivência é uma área comum, perfeito, mas todos os quartos estão em volta, é bem interessante, muito bem pensado. Eu imaginava, o sofá é bem confortável mesmo. Ele não te abraça tanto, mas ele é muito agradável. Bom, vamos lá. Nós estamos na planta Scarlett. Ela tem 2 andares, 5 quartos, ela pode ter 3 banheiros e meio ou 4 banheiros e meio. E o tamanho dela varia entre 3.575 a 3.777, entre 320 a 340 metros quadrados de área de ar-condicionado. Valor base, 836.990. Qual é o valor hoje dos lotes, né? A média de valor hoje dos lotes para uma casa como essa? Entre 25 mil, os lotes que não têm vista nenhuma, então eles estão virados aqui para o muro, ou um lote com vista parcial da água, 45 mil, e eu também tenho lotes para esse tipo de casa com vista para o lago. Aí os valores variam entre 95 e 115 mil dólares. Bom, o que esse condomínio tem de diferente? Ele é um condomínio fechado, com apenas 122 casas. Ele não vai ter um clubhouse. Por quê? Porque ele é um condomínio menor, é um condomínio boutique. Parte-se do princípio que quem vai morar aqui vai querer ter o seu próprio oásis, como a gente gosta de falar aqui, né? Então vai ter a sua própria área de lazer confortável do jeito que quer, com ou sem piscina. Mas ele vai ter um tot lot, que é o que? Um playground.
a gente vai ter um pickleball courts e vai ter uma cabana. A cabana simplesmente é um lugar coberto com uma mesa, meio que uma área de piquenique, alguma coisa assim. Olha que interessante. A taxa de condomínio para uma casa como essa é de $292 por mês. Puxa, Patrícia, é alto. Sim e não. Por quê? O que oferece nessa taxa de condomínio? Eles reparam e mantêm todo o teu sistema de irrigação do lote. Eles cortam a sua grama tanto na frente da casa quanto nos fundos, então eles mantêm a tua grama. Eles te oferecem 1 GB de internet e 60 canais de televisão. Se nós formos computar separadamente grama, internet e televisão, esse número é muito maior. Lembrando que eu estou em um condomínio fechado, então eu tenho toda a manutenção que faz parte do condomínio e ela tem um valor um pouco maior. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso você tenha alguma curiosidade, ou se você está se mudando para a Flórida em 2025, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail e eu te vejo no próximo vídeo.